Então, iniciando uma boa noite a todos. E o nosso assunto hoje é descubra por que as pessoas escolhem não ter dinheiro. Ou, vamos mudar um pouquinho? Descubra por que você está escolhendo não ter dinheiro. Ah, Rafael, não estou escolhendo não, estou escolhendo ter muito dinheiro. E aí eu vou saber que você está certo na sua escolha, se você realmente estiver tendo esse dinheiro. Deixa eu ver, tem alguém com o som ligado. Esperar mais tarde. Mas de noite. Pessoal que tiver com o microfone ligado, por favor, desliga para que eu não perca o meu foco aqui, o meu raciocínio, tá? Vamos ver se tem mais alguém. Acho que eu fechei todo mundo, mas se alguém tiver, de vez em quando dá uma... se atentem para isso. Eu quero, antes de começar a falar por que nós escolhemos não ter dinheiro, né? Ou você, às vezes, pode estar escolhendo não ter dinheiro neste momento, que a gente precisa lembrar que se os 4 pilares da escassez, que são traumas, crenças, ganhos e bloqueios, não forem trabalhados, eles impedem o bom funcionamento dos 4 pilares da prosperidade. Aí você pode falar, mas por quê? Vamos lá, quando criança, quando nós nascemos, os traumas já começam a ser gerados. Consequentemente, as crenças também. E eu gosto de contar a historinha, né? Que a criança, até quando acaba de nascer, ela já ouve alguma coisa que fica enraizada nela, tá? Então, às vezes é aquela tia que vai lá e acaba falando alguma coisa, ó, coitada dessa criança, foi nascer nesse país, foi nascer com esse governo, foi nascer com esse Covid, não importa o que foi, a criança não entende nada do que ela está ouvindo, mas a crença começa a ser enraizada ali. Já começa a colar ali aquela crença. E imagine no decorrer de uma vida, a gente sendo programado com essas crenças negativas, né? Com crenças que não são assim, né? Nada saudáveis. E é o dia a dia, é reclamação, reclamação de parentes, reclamação de coisas que acontecem, reclamação de falta de dinheiro. Então, esse também é um dos pilares. Traumas, existem N situações que fazem eles serem mielinizados em nós, né? Então, desde um susto que a criança leve, uma situação mais grave, que pode ser um abuso, surras, gritos, tudo que a criança vai recebendo ali no decorrer da vida vai sendo caracterizado como trauma, crença. Para sobreviver a esses traumas e essas crenças, ela precisa adquirir ganhos. O que são os ganhos? Já falei bastante com vocês no grupo sobre isso. Os ganhos, temos os primários, secundários, terciários e os indiretos. O que acontece? A criança vai adquirindo esse ganho para poder sobreviver, adquirir força. Logo em seguida vem os bloqueios. O que os bloqueios fazem? Fazem aquela criança permanecer naquela situação para ela não sofrer de novo. Qual é o problema? Depois dos 8 anos, a situação começa a se repetir como uma forma de evidências, evidências daquilo que não foi resolvido lá atrás, evidências daquilo que não foi limpo. E você pode notar, vai olhar na sua vida aí, situações que se repetiram nela. Pode, às vezes, não ser exatamente igual, mas vai ser bem parecido, tá? Então, você vai vendo aí situação. Por exemplo, uma criança que viveu num lar onde tinha muita gritaria, muita briga, e às vezes um pai que batia na mãe. Consequentemente, quando ela cresce, ela vai entrar em relacionamentos assim também. Se for uma menina, a tendência dela arrumar um namorado ou um marido que também vai gritar, que também vai bater, é muito grande, tá? Então, isso é só para dar esse exemplo. E o que são os 4 pilares da prosperidade? Tá, os pilares da prosperidade são a família saudável, relacionamento saudável, uma profissão que realmente te traga satisfação, que possa estar atrelado, inclusive, ao seu propósito de vida, e o financeiro saudável. Quando esses 4 pilares da escassez estão ali emaranhados nessa pessoa, provavelmente os pilares da prosperidade não vão estar funcionando, tá? Então, e aí o segundo ponto são as doenças, que é a somatização de um padrão mental que precisa ser mudado. Nada, nenhuma dor ou doença vem por acaso, tá? Ah, mas e a genética, Rafael? A genética, ela pode sim ajudar aquela dor a se evidenciar, mas não quer dizer que ela seja responsável absoluta por aquilo, tá? E eu posso afirmar que eu sou um testemunho vivo disso. Eu venho de uma família de diabéticos, onde
A minha mãe tinha 3 irmãos e todos diabéticos, tá? E as minhas tias por parte de pai também. Então, uma das questões que o médico logo cedo começou a trabalhar comigo foi isso. Ah, se você não parar de comer açúcar, você vai se tornar um diabético logo cedo, porque você carrega, né, esse gene aí, você está fadado a ser um diabético também. Eu fico 3 dias sem comer nada salgado, mas eu não fico um único dia sem comer nada doce, tá? Eu costumo falar que eu sou uma formiga. Até hoje eu não precisei ter esse padrão. Se amanhã ou depois eu tiver diabetes, eu não vou olhar para a genética, para a hereditariedade. Eu vou olhar para o padrão mental que o diabetes traz, que é a falta de doçura pela vida, a falta de vontade de viver mesmo, o apego às coisas, ficar naquele pesar de tudo que viveu. Esse é o padrão do diabético. Tanto que quem tem diabético na família ou é diabético pode notar. É um tal de reviver o passado constantemente, de poderia ter sido diferente, mas não precisava ter sido assim, se fosse diferente minha vida seria melhor. Vai olhando isso. Rafael, eu tenho e realmente eu sou assim. Como é que eu mudo? Parando de reviver isso e de ficar nesse se, tá? Quando você já começa a ter uma mudança, um padrão diferente. Eu tive cliente que tomava insulina todos os dias, aplicava todos os dias. Com o passar do tempo, foram diminuindo as aplicações, passou a tomar comprimido, né, remédio oral, e hoje toma bem pouco. Já tem um outro cliente que ele não tomava insulina aplicada, ele tomava o comprimido e já está indo para 3 meses que ele não toma, tá? No caso dele foi a pressão que baixou e o diabetes também. Então, o padrão sendo modificado, a doença também vai embora, tá? Vale sempre lembrar isso. E quando a doença já está no estágio avançado, você pode pelo menos minimizar o sofrimento dela, tá? Você pode estar diminuindo, pode estar tendo uma qualidade de vida melhor através daquilo ali. E nesse momento você pode estar, inclusive, negando que a falta de dinheiro na sua vida é uma responsabilidade sua, ou ter essa ou aquela doença é uma responsabilidade sua. E quando você chega aqui, ou quando você chega nos meus grupos, ou quando você chega no meu Instagram, uma das coisas que você me ouve falando sempre é: tudo, absolutamente tudo são escolhas. E aí você precisa lembrar, inclusive, para as escolhas que você tem feito na sua vida. Quais são elas? Que escolhas você tem feito? As escolhas têm te levado para um bom caminho ou para um caminho ruim? Basta você ir olhando para isso. Eu vou olhar aqui para ver se já tem alguma pergunta, tá? Eu creio que não ainda. Tá, boa noite, Vânia. Isso, Vânia deu boa noite. Marluce também, boa noite. Primeira vez aqui, seja bem-vinda, espero que você goste do conteúdo. E talvez, e quando você chega pela primeira vez, você leva um choque quando você começa a ouvir que tudo são escolhas, inclusive ser saudável ou doente, ter dinheiro ou não ter dinheiro, tá? Ou ser pobre ou ser rico, e inclusive viver ou morrer. Pode parecer um choque muito grande a princípio. Só que quando você começa a pensar que se tudo são escolhas, você pode parar de fazer escolhas ruins e começar a fazer escolhas melhores, a vida fica mais leve, tá? Isso aí eu posso garantir e com certeza tem alunos aqui que já fizeram o curso, tem clientes aqui que já passaram por atendimento e eles podem afirmar isso também. Deixa eu ver, as crianças já nascem, e as crianças que já nascem com diabetes estão pegando o padrão da mãe, Edneide. O que acontece? A mãe está naquele padrão, e quando a criança nasce, a criança já nasce carregando o padrão da mãe. Lembra que eu falo sempre no grupo, até os 7 anos de idade, especificamente uns 7,5, a criança vai estar captando a mãe. A partir dos 7,5 até os 14, vai estar captando o pai. Eu sempre falo 7, 14 para ficar mais fácil, mas a média é até 1 em 7,5. De 7 até os 14,5, o pai. Padrão mental da mãe, até 7,5, padrão mental do pai até os 14, tá? A Mônica perguntando como identificar essas escolhas. Uma vez que eu falo para você que absolutamente tudo são escolhas, você já começa a olhar e entender. Tá, sabe aquela pessoa que diz falta de sorte? Não, não foi falta de sorte, até porque o quesito sorte aqui dentro, ele não vai existir. O que existe é uma escolha boa ou uma escolha ruim. Quando a pessoa vem e diz assim, mas foi culpa do...
E aí, nessa hora, pode ser o governo, pode ser o vizinho, pode ser o parente, pode ser... Não, existiu uma escolha ali que você permitiu que aquela situação fosse aquele patrão, aquele governo, aquele parente, colaborasse para que a escolha ruim que você fez acontecesse, tá? Porque existe essa dinâmica dentro das escolhas. Eu preciso estar próximo daquilo que ou me faz bem ou me faz mal. E por que isso? Por causa dos ganhos. Quando eu estou alimentando ganhos, o que vai acontecer? Ah, Rafael, eu não entendi nada sobre ganhos. Depois eu coloco um textinho lá no grupo para vocês lerem um pouquinho sobre isso, que vai clarear um pouco mais a mente de vocês. Olha só, quando a gente fala dos ganhos, existem 12, tá? Então, eu falo que é o combo dos coitadinhos e o combo dos ditadores. Por quê? No combo dos coitadinhos, a gente tem aquela pessoa que ela é vítima da situação. As pessoas sempre estão fazendo mal para ela. E ela precisa, de algum modo, provar que ela é inocente. Alguém está com o microfone ligado. Por favor, desliga. No combo do coitadinho, a gente também vai ter o inocente. O que é inocente? Inocente é aquela pessoa que passa por situações que ela está sempre tentando provar o quanto ela é inocente e, na grande maioria das vezes, não consegue, tá? Eu tenho situação de cliente que tinha sempre alguém batendo no carro dele. Olha só que interessante isso. Gente, não era ele que batia no carro de ninguém, tá? Não era. Eram as pessoas que vinham, inclusive quando ele estava estacionado, nem no carro estava e alguém batia no carro dele. Qual que foi a construção aí? Nós voltamos lá atrás, na infância dele. Ele com o irmão ganharam um carrinho, cada um. Estavam brincando, o irmão quebrou o carrinho dele. Só que a mãe não acreditou, porque era o dele, afinal de contas. O irmão negou, né, para se safar. E aí ele passou uma vida querendo provar que ele era inocente. Olha que interessante, sempre quebrando carros. Mas sempre vai ser com carros? Às vezes não. Às vezes quebram outras coisas, outras pessoas vêm e destroem alguma coisa dele, e ele está ali tentando provar que é inocente. Depois a gente vai ter ou não se responsabilizar pelos atos, então eu prefiro não tomar nenhuma atitude para não precisar me responsabilizar. O ganho de cuidado é aquela pessoa que está sempre doente para ser cuidado, está sempre precisando de dinheiro de alguém da família. O ganho da punição é aquela pessoa que se sente culpada por algo que aconteceu, e aí ela precisa, neste momento, se punir, sabe? Se chibatar mesmo, se cobrar, e achar, inclusive, que está sempre em dívida com os outros. Olha só, vai vendo aí onde você se encaixa nessa história. E aí a gente tem o ganho do perdão também, que é aquela pessoa que vive em busca do perdão, seja de Deus ou das outras pessoas. E, inclusive, quando eu faço a construção de tudo são escolhas, tem aquela pessoa que fica sempre esperando em Deus. E aí, quando eu falo isso, vem alguém e pergunta, Rafael, você não acredita em Deus? Sim, eu acredito. E eu gostaria que as pessoas à minha volta acreditassem da forma que eu acredito, mas cada um tem a sua construção, a sua visão de Deus. Por quê? Eu acredito que ele nos deu inteligência, capacidade, sabedoria e nos deu livre-arbítrio para seguir, fazer as nossas escolhas, boas ou ruins, e ele não interfere. Porque se eu for acreditar num Deus que realmente escolhe tudo por nós, eu vou ter que acreditar, inclusive, que ele é ruim. Por que ele é ruim? Tanto inocente morre, né? Tanta coisa ruim acontece por aí. E aí, onde está ele neste momento? Ele está no lugar em que ele deveria sempre estar, dando àqueles seres humanos o livre-arbítrio, tá? Então, quando a gente vai olhando para isso, a gente vai entendendo a dinâmica, inclusive, dos ganhos. Mas eu só falei o combo dos coitadinhos e dos ditadores, porque sem um coitadinho não vai existir um ditador. E sem um ditador, o coitadinho também não vai poder existir. E quem que é o ditador nessa história? O fortão que dá conta de tudo, que carrega todo mundo nas costas, aquele que quer sempre ter o poder e o controle sobre a situação, aquela pessoa que busca o reconhecimento constante. Ele está sempre fazendo as coisas esperando que as pessoas o reconheçam. Aquele que precisa da aprovação para fazer. Tudo o que vai fazer, vai lá e pede a aprovação de alguém da família. Ah, Rafael, não peço aprovação, só vou lá e conto o que vou fazer. Mas e aí? Eu duvido se na hora que você conta que vai fazer, se alguém torcer o nariz, você continue fazendo. É muito difícil isso acontecer. Na grande maioria das vezes, quando a pessoa vai lá e conta para alguém da família, por exemplo, que vai trocar de carro, vai trocar de casa, ou que vai mudar de emprego, que vai fazer alguma coisa, e a pessoa diz, se eu fosse você, não fazia, não. Ela não vai fazer. E quando faz, dá algo errado. Aí a gente entra, inclusive, na dinâmica de crença. As pessoas à minha volta sempre têm razão.
Então, bem que disseram, bem que mamãe disse, papai disse, ou bem que meu tio disse, meu avô disse, eu fui lá e fiz, deu errado. Eu preciso acreditar que as pessoas da minha família sempre têm razão. Então, um conselho que eu dou, inclusive, para quem busca sempre a aprovação, vai lá e faz primeiro, conta depois. Vai lá, faz primeiro, faz o que tem que ser feito. Se você realmente confia em você, se você confia na sua capacidade de executar alguma coisa, faz primeiro. Ah, Rafael, mas eu peço a opinião deles porque eu nunca tenho certeza se eu deveria fazer ou não. Então, neste momento você tem que consultar a sua própria opinião. Neste momento é olhar para dentro de você. E o último ganho, que é o mais, digamos assim, é o que mais faz a pessoa escolher perder dinheiro, é o ganho da vingança. Ah, Rafael, vingança? Sim. A pessoa, ela quer se vingar de alguém que lá no passado causou uma dor nela. E vamos pensar que quem causou essa dor foram um dos nossos programadores, eu costumo chamar de PES-programadores, que são pais, professores, parentes, professores, pastores e por aí vai, né? Padres. Depois vem programas de TV, propagandas e tudo mais. Mas, enfim, vamos olhar para os primeiros. Papai e mamãe. Papai e mamãe deu o que podia dar, mas às vezes o que deu doeu. Doeu e eu cresço inconscientemente. Vocês vão lembrar dessa palavra sempre, tá? Não é uma escolha consciente. Só 5% de nós escolhe conscientemente. Os 95% são inconscientes. Inconscientemente, eu escolho me vingar de papai e mamãe. E qual a melhor forma de me vingar deles se eu gostaria que eles tivessem feito coisas por mim que eles não fizeram? Fazendo com que eles façam hoje. Só que qual que é o problema? Eu não posso ter dinheiro. É a hora que eu gosto até de dar o exemplo, que é assim, ó, faz de conta que isso aqui é uma brasa. Eu estou segurando a brasa para queimar a outra pessoa. E eu estou só me queimando o tempo todo com isso. Consegue entender essa dinâmica? E aí eu tenho várias histórias que no decorrer da live eu vou comentar com vocês, de pessoas que estavam segurando essa brasa sem sequer se dar conta. Quando a gente vai olhando para essas escolhas, olha só, quando criança, você passou por determinadas situações que ficaram enraizadas. Foram muitas crenças. E entre essas crenças, você tinha a crença de não merecimento, da escassez e da incapacidade. O sentir-se incapaz ou entender isso não é para você. Quantas crianças às vezes queriam um brinquedo, queriam uma roupa, ou queriam um material de escola melhor, e ouviam, isso não é para você. Quando a gente olha para a dinâmica dos ganhos, a gente vai ver, por exemplo, nessa dinâmica do escolher não ter dinheiro, o ganho do vitimismo, porque sempre vai ter alguém para cuidar de mim. O ganho do cuidado, consequentemente, vítimas sempre tiram de mim. O ganho do cuidado, preciso de alguém que cuide de mim. O ganho da inocência, a culpa não é minha. E o ganho da vingança, já que não fizeram por mim, então hoje vão ter que fazer. E cada vez alimentando mais. E o bloqueio? Lembra que eu falei que o bloqueio acontece para nos proteger? O inconsciente entende que causou muita dor aquela situação. Então, ele nos mantém bloqueado, por quê? Eu começo a entender que se eu for para a vida, eu posso sentir ainda mais dores. Então, é melhor eu nem ir para a vida. É melhor eu ficar quietinho ali na minha zona de conforto, sossegado, e o bloqueio permanece ali, me segurando. Neste momento, inclusive, eu posso ter esse bloqueio da culpa. Eu estou me sentindo culpado constantemente. Ou da escassez, que é aquela pessoa que até consegue fazer um pouquinho de dinheiro, mas o que ela faz? Ela é tão escassa que ela não consegue usufruir do dinheiro que ela faz. E aí, é claro que, consequentemente, ela vai perder com coisas que não podem dar prazer. É aquela pessoa que ela tem um aumento de R$ 500 no salário dela, e no mês seguinte o carro quebra. Ou um eletrodoméstico em casa, ou adoece e precisa usar com remédios. Vai pensando aí que situação você conhece, se você conhece alguém ou se você já se viu nessa situação. Perceba que você pode se identificar com uma ou mais situações dessas. Você pedia algo e os pais diziam que não tinham dinheiro, ou que o dinheiro não dava em árvore. Diziam que tinham coisas muito importantes para fazer com esse dinheiro, que não podiam fazer aquilo por você. Ou você sempre ouvia, quando der eu compro, ou na volta, né? Eu gosto muito da dinâmica do, na volta a gente compra, daí o que faz? Desvia de caminho. Desvia de caminho. Só que a criança está lembrando.
A criança está lembrando. Inclusive, se você lembra de situações assim, e hoje você tem filhos, não faça isso. Não faça. Sente com a criança, explique para ela. Agora, no momento, eu não posso. Eu não sei quando eu vou poder, mas quando eu puder, eu vou te dar. Mas, quando você crescer, inclusive, você pode fazer escolhas e traçar um caminho onde essas coisas sejam possíveis na sua vida. Nunca diga para uma criança que um sonho dela não pode ser realizado. Nunca diga para uma criança que ela tem sonho de grandeza ou que ela sonha demais, tá? Lembrem sempre disso. Outra dinâmica que faz com que esse bloqueio do dinheiro aconteça muito é ouvir os pais brigando por causa de dinheiro. Ou porque a conta de água ou luz atrasou, ou porque a compra ficou cara demais, ou porque tem que economizar. Não tem aquela dinâmica do pai que vive brigando com os filhos, mandando apagar a luz, apaga essa luz que eu não sou sócio da CPFL. Inclusive, eu tenho até dinâmicas que eu falo muito sobre isso. O que acontece neste momento? A criança começa a achar que o dinheiro ele é o causador de todas as dores. Que o dinheiro ele é o causador dos males na vida dela e na vida dos entes queridos dela. Ela cresce achando que o dinheiro não deveria nem existir, que se o dinheiro não existisse, ela poderia ter uma vida mais leve, uma vida talvez mais tranquila. Só que lê do engano, se o dinheiro não existisse, nós, inclusive, não poderíamos estar aqui hoje. Mas aquilo lá foi a construção da criança. Qual é o problema? O adulto carrega consigo. E eu já recebi inúmeros clientes que chegam e falam isso para mim. Mas dinheiro não deveria existir mesmo. Nossa, as pessoas são muito dinheiristas. Quando alguém chega e fala para mim isso, que as pessoas são muito ambiciosas ou muito dinheiristas, eu já sei que ela tem um grave problema com o dinheiro. Eu já sei que o problema com o dinheiro ali é tão grande, que ela vai se sabotar em todos os sentidos para que ele não chegue nunca. Olha que interessante isso. Ah, Rafael, mas é que às vezes eu acho que o dinheiro realmente faz tanto mal para as pessoas, ele até modifica as pessoas. O dinheiro não muda ninguém. O dinheiro só mostra quem é quem. O dinheiro ele vai intensificar aquilo que a pessoa tem, seja qualidades ou defeitos, mas ele não vai mudar as pessoas. Tá? Não vai. O que acontece é que a pessoa que tem os bloqueios em relação ao dinheiro, ela precisa se apegar nessas crenças. Ela precisa estar ali, emaranhada nisso, porque se o dinheiro vier para a vida dela, dói. Se o dinheiro chegar na vida dela, machuca. Então, o inconsciente entende que é melhor ele nem chegar. Outro motivo para não fazer dinheiro, a gente chama de síndrome do impostor. O que é síndrome do impostor? A pessoa não se acha digna de estar recebendo. Então, vamos lá. A pessoa foi lá, a pessoa estudou, conseguiu o seu diploma, está exercendo a sua profissão, mas acha que não é o bom bastante. Tá? Isso pode acontecer com arquitetos, com terapeutas, com advogados, isso pode acontecer em qualquer área, qualquer área. Por quê? Quando a pessoa carrega consigo a síndrome do impostor, ele sempre acha que tem pessoas fazendo melhor que ele. Então, aquelas pessoas mereciam, inclusive merecem estar ganhando mais que ele. Tá? E quando o dinheiro chega nele, traz um peso, traz uma dor. Isso aconteceu com crianças que foram cobradas demais, que foram criticadas constantemente, que nunca nada está bom, tá? E às vezes cresce ainda, carrega consigo essa dinâmica de perfeccionismo. Enquanto não ficar perfeito, eu não faço. É preciso tomar, inclusive, cuidado com isso. Porque tem gente que poderia estar até fazendo mais dinheiro e não está fazendo, porque se fizer vai doer, e aí ele precisa olhar e continuar vendo o que ele faz como algo imperfeito. Tá? Até aí tá bom para vocês? Vocês querem perguntar alguma coisa? Tá todo mundo quietinho? Deixa eu ver. Tá bem legal. A síndrome do impostor. Oi? Só fazendo as anotações. Tá bom. A síndrome do impostor ainda anda de mãos dadas com o Salvador? Não. Olha só, o impostor, ele vai acreditar que ele não sabe o bastante, que ele não é bom o bastante, que tudo que ele faz é pouco e que ele não é digno de estar recebendo aquilo ali. O Salvador, ele vai querer salvar o mundo. Então, é aquela pessoa que, por exemplo, ele pensa assim, se eu conseguir no mês que vem aumentar em R$ 1.000 o meu salário, eu vou comprar lá aquele negócio que a minha mãe está querendo, eu vou dar aquele dinheiro para o meu irmão, eu vou ver também se o meu filho está precisando de alguma coisa. Ó, o Salvador, ele quer salvar todo mundo, e olha que eu falei só de R$ 1.000.
Imagina se esse ser humano passa a fazer bastante dinheiro. Ele vai querer estar constantemente salvando todo mundo. O que acontece ali? Primeiro ponto, inconsciente entende, tá? Se você não vai usufruir do seu dinheiro, então vamos combinar que não tem por que você fazer tanto dinheiro. Para que se cansar? Para que se desgastar? Para que tanto esforço? Se esse dinheiro não vai nem chegar para você. Primeiro ponto. Segundo ponto, imagina que você tem a dinâmica da vingança aí. Essa é boa, tá? Bom, vamos lá. Lá atrás, a criança queria que os pais, sei lá, dessem uma bicicleta para ela. Né? Uma bicicleta. E ela não ganhou essa bicicleta. Aí, quando ela cresce, ela fica dividida entre eu gostaria de dar um pouco de conforto para os meus pais, mas nem a bicicleta que eu queria eu não ganhei. Isso, né? E aí vamos pensar num filho que ele pensa, ele acredita com os 5% do consciente dele, que quando ele tiver dinheiro, ele vai dar um carro para o pai dele. Só que os 95% ainda carrega o trauma e a dor da bicicleta que ele não ganhou. Vocês acham mesmo que esse ser humano vai conseguir fazer dinheiro? Não vai, porque olha só, ali dentro da cabeça dele é dar o carro para o pai. Eu já recebi cliente que fala, depois que eu der o carro para o meu pai, eu vou comprar um carro para mim. Depois que eu der uma casa para minha mãe, eu vou comprar uma casa para mim. Aí tá. A criança não teve aquilo que era o sonho dela. Ah, Rafael, mas às vezes o pai não podia comprar. Sim, mas a criança ela não entendia isso. A criança ela simplesmente carregou a dor. Quando ela se torna adulta, ela até entende e ela até admira os pais pelo esforço que eles fizeram para dar uma vida digna para ela. E, inclusive, esses 5% que diz eu quero dar uma casa, eu quero dar um carro, é esse que tem essa sensação de devo para eles. Eu devo para eles, eu preciso fazer por eles, eles deram a vida para mim. Só que os 95% entendem, primeiro, que não tem dívida, não se deve. Segundo, como assim você vai deixar de fazer por você para fazer por eles primeiro? Qual que é a dinâmica? Primeiro que nós temos que entender que a gente tem, sim, um senso de gratidão pela vida que nossos pais nos deram, mas que nós não devemos nada para eles, assim como nossos filhos não nos devem nada, tá? Eu tenho um filho e eu tenho a plena consciência de que ele não me deve nada. E aí, quando a gente olha para isso, a gente começa a entender. Tudo na vida são escolhas, inclusive ter filhos. Nossos pais escolheram que nós nascêssemos. Deram o que conseguiram. Muitas vezes não foi o melhor, não foi aquilo que nós gostaríamos. Qual é o nosso papel aqui como adulto? Trabalhar isso tudo. Limpar isso tudo para poder seguir a vida. Tem pessoas que não conseguem fazer dinheiro porque está preso em herança. Ah, porque um dia os meus pais vão morrer e o que for deles é meu. Pode ser que você morra primeiro e nem sequer usufruiu porque ficou esperando usufruir de algo que você nunca construiu. E aí? E sem contar aqueles que ainda têm a dinâmica de vingança, porque assim, o meu avô deixou uma fortuna para o meu pai. O meu pai não teve juízo, foi lá e gastou tudo. Que droga, era para eu estar bem hoje. Era para eu ter uma vida boa, Rafael. Rafael, era para eu estar montado no dinheiro, não era para eu estar passando por essas coisas, não. Tá tudo bem, mas você não está montado no dinheiro porque você não quer. Não, não, é porque o meu pai gastou dinheiro que o meu avô deixou para ele. Não, não está porque não quer. Porque se você quisesse, assim como seu avô fez fortuna, você ia lá e faria fortuna também. O seu pai não quis porque tinha uma dinâmica com seu avô, de vingança aí, ó. Claro que ele não ia fazer dinheiro. E tanto que ele não quis fazer, que quando ele herdou, ele foi lá e torrou tudo, porque era assim, você me fez sofrer e agora eu pego o dinheiro seu e torro tudo. Segurou a brasa, consequentemente, segurou a brasa, se queimou inteiro. Só que o que acontece com esse filho? Que julga o pai por ter gasto o dinheiro do avô, também não faz dinheiro. Olha que loucura isso. Quando isso vem para a consciência, a pessoa fala, putz, não acredito que eu escolhi isso. E aí começa a mudar. Tem pessoas que têm forças para mudar. Tem pessoas que vai, que bate e muda. Tem pessoas que não conseguem. Olha só, tem filhos que não fazem dinheiro para continuar na casa dos pais. Casa, continua morando na casa dos pais. Tem seus filhos e continua morando na casa dos pais. Dinâmica de cuidado com o vitimismo. Eles não cuidaram como deveria quando eu era criança, agora eles vão ter que cuidar, não só de mim, como da minha família inteira. Olha só.
Aí a pessoa chega e diz, não, Rafael, não me mudo porque não sobra dinheiro. E uma coisa que eu sempre falo é, não é esperar sobrar dinheiro para se mudar, é se mudar para o dinheiro vir. Tá? Filhos com mais de 21 anos de idade não devem morar na casa dos pais. E se tiver que ficar morando por mais um tempo, que seja um espaço bem curto de tempo. O mínimo possível. Está fazendo uma faculdade? Termina a faculdade e vaza. Ou antes mesmo de terminar, já começa a arrumar um lugar, não consegue pagar um lugar sozinho, vai morar numa república, divide o lugar com outras pessoas, mas começa a fazer a própria vida. Ah, Rafael, eu acho que não é bem assim que funciona. Sistemicamente falando, é assim que precisa ser. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Deixa eu ver. A Luciane agradecendo pela oportunidade. Obrigado, vocês. Agradeço o Michel, que teve a ideia, agradeço vocês por estarem aqui. Olha só, tem pessoas que investem o dinheiro para perder. Olha só, existem bons investimentos fantásticos no mercado, que fazem uma pessoa fazer muito dinheiro. Quando a pessoa está bloqueada para o dinheiro, quando ela escolhe não fazer dinheiro, ela vai fazer o pior investimento. Eu tive um cliente que ele investiu 20 mil reais num dia no Bitcoin, no dia seguinte ele tinha 1.200 reais lá. Desesperado, ele tirou aqueles 1.200. Se tivesse deixado, teria se recuperado, mas ele não podia, ele estava na dinâmica de perder dinheiro o mais rápido possível, tá? Teve, inclusive, uma dinâmica que ele ia construir uma piscina, e eu falei para ele, não construa agora, espere terminar o processo, depois você mexe com construção de piscina. Ele não conseguiu, inclusive, ele fez só 4 sessões e foi embora, ele não conseguiu voltar, e aí eu já entendi que ele tinha que se manter naquele bloqueio. O que aconteceu neste momento? Ele foi lá, investiu dinheiro na piscina, deu uma rachadura na sala dele, e ele acabou perdendo parte do dinheiro. E, detalhe, ele disse que contratou o melhor piscineiro da cidade dele, um cara que há mais de 15 anos já estava no mercado e nunca teve problema. Depois, recentemente, ele trouxe a construção para mim. Ele falou, Rafael, eu falei, esse cara também está escolhendo. Se ele nunca tinha tido problema, ele escolheu agora perder por alguma razão. Depois ele veio e falou para mim, falou assim, viu, eu descobri agora, alguns meses depois, que ele estava tendo problema com o sócio, e o sócio queria vender a parte dele, e ele não queria, não. O sócio queria comprar a parte dele e ele não queria vender. E eles estavam brigando por isso. Você acha possível ele começar a perder os trabalhos dele por causa disso? Eu falei, com certeza. Assim o valor da empresa cai e o sócio perde dinheiro. Vingança. Olhem para isso. E a gente tem que lembrar uma coisa. Alguém falou alguma coisa? Eu, Michel, nossa, que merda isso, hein? Tá, Desculpa o palavrão, desculpa o palavreado, mas não tinha outra aqui para expressar. Cara tá do bom, céu. mas lembra que vai ficar gravado, tá? Lembra disso. Olha só, o que acontece? Eu tenho uma dinâmica de vingança com o meu pai. Consequentemente, eu trago a dinâmica de vingança com outros homens vida fora. Eu tenho uma dinâmica de dor com a minha mãe. Consequentemente, eu trago essa dinâmica de dor com ela vida fora, tá? Então, seja dinâmica de cuidado, de vitimismo, de vingança, qualquer uma delas, se eu alimento com o pai, a tendência é trazer para os homens em geral. Seja patrão, colega de trabalho, seja amigo, seja cliente, funcionário, filho, seja quem for. Com mulher, mesma coisa. Lembrem disso, tá? Outra dinâmica comum, golpe do Pix. Golpe do Pix hoje em dia virou moda, né? Virou moda. É incrível isso, mas as pessoas estão, tá ouvindo falar constantemente nos grupos, cuidado, estão pedindo dinheiro no meu nome, não sou eu, e olha isso e olha aquilo, e quase toda semana vem alguém me contar. Rafael, essa semana eu caí no golpe do Pix. Como assim? Mandou mensagem de um número estranho para mim, falando que era meu irmão, falando que era meu cunhado, falando que era meu pai, falando que era minha mãe. Espera aí um pouquinho, mas você pediu um áudio? Você ouviu a voz dessa pessoa? Não, a pessoa usa lá como que fala? Um número diferente, diz que é de um amigo de uma amiga, e diz, inclusive, que porque perdeu o celular não vai poder usar a própria conta e que o dinheiro deve ser transferido no nome dessa pessoa. E aí? Por que as pessoas caem? Tem gente que vai falar assim, deve ser burrice. Quem já caiu sabe que não é burrice. Quem já caiu olha e fala assim, gente, eu não sou. O que é isso? Como assim eu fui cair nessa história?
precisou. Tinha que se livrar do dinheiro o quanto antes. O dinheiro estava queimando na mão. O dinheiro estava ali machucando. A pessoa tinha que se livrar dele. Agora, por quê? E aí você pode falar, tá, Rafael, e como a pessoa descobre que ela fez a escolha? Só de cair no golpe, ela já tem que entender que ela escolheu isso. Agora, ela tem que olhar para a situação e entender por que ela caiu no golpe. Recentemente, uma cliente veio e disse para mim, eu caí num golpe de 30 mil reais. Falei, tá, e o que você ia fazer com esses 30 mil reais? Ela falou, eu ia ajudar a minha filha a pagar o casamento dela. Bingo. Olha só, a dinâmica de vingança com a filha. Tá, 30 mil reais eu vou dar para pagar o seu casamento? E se a gente for olhar, provavelmente tem situações aí onde aconteceram algumas coisas que ela traz de mamãe e acaba refletindo na filha, tá? E lembra que não existe um ditador sem um coitadinho. Então, a filha ali, provavelmente, é a vítima da situação, a coitadinha que está sempre sofrendo e por aí vai. Então, a gente tem que sempre olhar para essa história. Golpes acontecem porque, de algum modo, você não vai poder usufruir do dinheiro, não vai poder usar o dinheiro como você gostaria, e atrelado naquela dinâmica de vingança, você prefere perder do que entregar na mão daquela ou daqueles, tá? Então, vai fazendo essa construção aí. O marido que perde tudo para testar o amor da esposa, ele começa a achar que aquela mulher só está com ele porque ele tem dinheiro. Isso é doloroso, né? E aí, o que ele faz neste momento? Ele resolve perder tudo, ele resolve perder emprego, ele resolve perder dinheiro que tem em banco, ele resolve perder até casa, às vezes, para ver se ainda assim essa mulher fica com ele. Só que vamos combinar, né? Em sã consciência, é muito difícil alguém querer continuar do lado de alguém que resolve perder tudo. E aí ele vai dizer o quê? Eu tinha razão. Eu sabia que só estava comigo porque tinha uma vida boa. Mas e aí? Lembra que eu falei das crenças? Uma vez que a crença está enraizada em nós, nós precisamos provar que elas são verdade. Como que a gente prova que elas são verdade? Fazendo com que aquilo aconteça. Então, eu quero provar que a minha crença é verdadeira, eu escolho ir lá perder tudo e ainda, inclusive, perder a pessoa para provar que eu estou certo, para provar que eu sempre soube daquilo. Ruim, né? Péssimo. Outras situações. Uma cliente que ela queria viajar, ela chegou aqui dizendo o seguinte, Rafa, eu quero fazer uma viagem, já é a 4ª vez que eu tento viajar para a Itália e não consigo. Tá bom, vamos dar uma olhada aí. O que acontece sempre? Acontece que quando eu junto dinheiro, a minha filha perde o carro. Da primeira vez, ela era menor ainda, ela adoeceu. Quando o último centavo foi embora, ela sarou. Da segunda vez, eu tinha dado um carro para ela, ela não pagou o seguro do carro, bateu o carro, perda total. Da terceira vez, o carro roubado. E agora, na 4ª vez, o Covid entrou, ela perdeu o emprego, eu tinha a prestação de carro dela para pagar, aluguel do apartamento dela e tudo mais. Falei, tá bom, o que aconteceu com essa menina quando ela era criança relacionada a carro? Por quê? Eu vi a repetição do carro, só uma vez ela ficou doente, o resto foi o carro. Aí a mãe foi lembrando, demorou um tempo para conseguir lembrar, até que lembrou. A menina tinha 8 anos, queria fazer uma viagem com a escola. E neste momento, a mãe disse que não ia pagar a viagem, que não tinha dinheiro. A filha disse, tem sim, eu sei que você tem dinheiro guardado. Ela falou, mas nós vamos trocar o carro. Eu não vou pagar para você viajar. A menina queria ir para Disney. Você não vai para Disney porque eu vou trocar o carro. A menina chorou, bateu o pé, disse que o carro estava bom e ela disse que não. Olha só que interessante. Eu não pude fazer a viagem dos meus sonhos, então você também não pode. A dinâmica da vingança da filha com a mãe e a mãe carregando a culpa por não ter deixado a filha viajar. Lembra, um não existe sem o outro. Então, quando a gente vai olhando para as histórias e começa a observar, a gente vai vendo e as semelhanças, inclusive, que elas têm. Por que eu gosto de contar as histórias? Para que vocês, inclusive, possam fazendo a reflexão e juntando as historinhas de vocês. Tem um cliente também que ele fechou um negócio porque ele ia abrir um negócio milionário. E ele foi para São Paulo, lá na Avenida Paulista, num dos restaurantes mais caros que tinha. Quando ele estava comendo, aliás, quando o prato chegou e ele olhou, deu aquela dor nele. A esposa falou, o que foi, amor? Ele falou assim, eu estou pensando nos meus pais, que nunca vão poder experimentar uma comida dessas e comer num lugar desses. Essa coisa, né, de saudosismo.
Aí a esposa disse para ele, mas onde eles estiverem, eles estão torcendo por você e tá tudo certo. Só que dali 6 meses ele estava falindo aquele negócio milionário, que inclusive tinha sido testado no mercado e não tinha possibilidades de quebra. Quando ele veio, ele disse, eu preciso entender por que eu escolhi, porque eu ouvi você dizendo que tudo são escolhas, e eu preciso entender por que eu escolhi isso. Aí foi a hora que eu comecei a fazer, juntar o quebra-cabeça com ele, fazer essa investigação para ver onde a gente chegava. Situações onde ele sentiu peso, onde ele sentiu remorso, onde ele sentiu dor. E aí, de repente, veio a situação do restaurante. Então, é o quê? O inconsciente entende nesse momento que se ele continuar naquela dinâmica, se ele continuar fazendo dinheiro e indo para lugares assim tão bons e caros, o que vai acontecer? Vai ser muito pesado para ele. Vai doer demais. Então é melhor ele voltar na vidinha de sempre que tá tudo certo. Ele carrega a culpa por não ter dado para os pais a vida que ele estava tendo. Então ele volta a ter a vida que ele tinha para não carregar a culpa. E lembrando que tudo isso está atrelado a traumas, crenças, ganhos e bloqueios, tá? Não se esqueçam nunca disso. Eu vi que tem uma mensagem aqui, deixa eu ver se há alguma pergunta. E se a pessoa perde dinheiro numa reforma, o mestre pegou e foi embora, o que diz? É a mesma coisa. Olha só, a pessoa precisava perder o dinheiro de forma rápida. Lembra que eu falei do investimento? Tem ótimos investimentos. A pessoa vai lá e escolhe um investimento bem ruim, bem se lasca mesmo. O cara vai lá, põe no Bitcoin que cai no dia seguinte. A reforma. Inclusive, recentemente eu fiz stories e uma pessoa falou para mim que ele investiu 300 mil reais em piso na casa dele e o piso foi colocado errado. E o cara, ó, deu no pé quando viu que tinha feito a besteira. E aí ele falou para mim, por que eu escolhi perder tudo isso? Eu falei, dá uma olhada aí se quando você começou a construir essa casa, não veio conversa na sua cabeça de que você não precisava de uma casa dessas, ou que você estava gastando demais, e de repente você começou a sentir culpa. Então eu perco para poder dizer, tá vendo o coitadinho que eu sou? Eu até perdi. O cara foi lá, colocou os pisos todos errados e foi embora. Agora teve que arrancar os pisos. E aí ele me disse que o pai falou. O pai falou para ele, para que uma casa tão cara dessas, se você trabalha o dia inteiro e só vem em casa para dormir? Se o meu pai, que é o meu pai, que foi meu herói quando criança, está falando isso, é porque realmente eu não deveria estar fazendo. Putz, mas e agora? O que eu faço? Agora eu vou lá e perco para ficarem com peninha de mim. Existem outras situações? Existem. E aí você que fez essa pergunta, pode olhar para a sua história. Olha aí, por que que você escolheu entregar o dinheiro da reforma na mão da pessoa que sumiu com ele? E aí eu posso garantir que você não se sente merecedora de morar numa casa boa, numa casa arrumada, numa casa dos seus sonhos ou do seu jeito, pelo menos. Agora, vamos pensar que a reforma não fosse sair do seu jeito. Vamos lá. O marido queria reformar a casa de um jeito e a esposa queria reformar do outro. Começaram naquela guerra. A mãe dele foi e falou para ele, filho, deixa ela fazer do jeito dela, porque é a mulher que fica em casa, é a mulher que limpa. Né? Deixa, para com isso, para de ser ruim. Aí ele falou assim, tá bom, vou deixar. Ela foi lá, escolheu o piso, escolheu cor da tinta, escolheu tudo que tinha que escolher. Quando chegou na hora de contratar o pedreiro, né, ele tombou o carro dele, lá capotou o carro dele, que não sobrou nada. O interessante é que ele sobrou inteiro e só com um arranhão no braço esquerdo. Só. E o lado esquerdo a gente sabe que está atrelado aqui, a mulheres. E aí agora, o que eu faço? Um carro de 130 mil reais, que inclusive seria o valor da mão de obra. A mão de obra seria 80, 90. E agora, o que eu faço? Eu não posso ficar sem carro, eu tenho que trabalhar. Então, deixa o material empilhado aí e a gente vai seguindo a vida até juntar dinheiro de novo. Duro, né? Por quê? Porque ele se queima. Olha só, ele usou o dinheiro para comprar material. Não houve ali um consenso, uma conversa legal, vamos discutir isso aqui, vamos decidir para o lado bom dos dois. Não houve. Vamos lá.
Poderia ter respondido para o pai sobre a casa, eu mereço isso e muito mais. Poderia, Michel, poderia. Mas a pergunta é, será que ele acreditava que ele merecia? Porque eu posso falar da boca para fora 1 milhão de vezes. Se eu realmente não acreditar no meu merecimento, não vai fazer sentido. E até porque quando ele veio, ele já tinha feito a besteira, quando ele botou lá no story, né? Por que será que ele teria? Porque daí ele foi lá, né, pegou meu WhatsApp lá e veio para perguntar o que poderia ter feito fazer essa escolha, porque ele me ouviu falando que aquilo era uma escolha. Deixa eu ver, Vânia dizendo, olha só, uma amiga comprou um apartamento em segredo para a família não criticar, que era mais velha e coisa e tal. Resultado, ela começou uma reforma com o dinheiro da venda de outro apartamento. E o responsável pela obra não fez o que ela pediu e acabou estragando tudo. Ela ficou com um prejuízo de mais de 100 mil reais. Tá vendo isso aí, ó? Fez escondido da família para não receber a crítica. Só que continuava inconscientemente não se sentindo merecedora. E a minha família vai criticar e vai falar que eu estou fazendo besteira. Então, o que eu vou lá e faço? Valido a crença da minha família. Vou lá e faço uma puta de uma besteira. Tá aí, ó. Vocês estão vendo. Não sou eu que invento nada. As histórias, elas vão se completando. Conforme eu trago uma história, vocês vão completando esse quebra-cabeça. Vocês vão vendo como faz sentido. Lembrando que tudo aquilo que focamos vai se expandir na mesma velocidade. Olha que interessante isso. Se eu foco demais numa coisa, eles vão me criticar, eles vão me criticar, eles vão me criticar, eles vão me criticar. Se eu foco demais em alguma coisa, isso não é para mim, isso não é para mim, isso nunca chega em mim. Então lembra, tudo aquilo que a gente foca se expande na mesma velocidade que foi pensado. Portanto, nós precisamos tomar muito cuidado com tudo aquilo que nós pensamos. A maioria das pessoas costumam dizer, Rafael, mas foi só um pensamento, passou assim, ó, não deu nem tempo de parar aqui. Na medida em que foi pensado, mesmo que você não tenha aberto a sua boca para falar, o fato de ter pensado já transforma aquilo ali. O que acontece? É no pensamento que mora o perigo. Mesmo que você não abra a boca para falar. Se você falar, você valida ainda mais. Mas se você só pensar e manter em você, e você não mudar aquilo, não mudar o padrão daquilo, e não retirar aquilo que você falou, você vai manter aquilo como uma verdade. Então, vale lembrar que se saiu da boca, é porque de algum modo estava dentro de você. Sabe aquela história quando a pessoa fala assim, eu estava só brincando? E a gente fala que por trás de toda brincadeira tem um fundo de verdade? Então, por trás de todo comentário, de toda reclamação, de todo negativismo, tem uma verdade. Tem uma verdade. É olhar isso. A Vânia complementando aqui, o famoso dar motivo para os outros falarem. É bem isso. Como que a gente retira o que falou? Vamos lá, acabei de falar uma besteira, falei um negócio negativo aí, falei assim, nossa, isso aqui vai zicar, não vai dar nada certo. Peraí. Primeiro eu tenho que olhar para dentro de mim e tentar entender por que eu falei isso. Se eu falei, eu acredito. Não adianta a pessoa falar assim, eu falei sem pensar, deixa para lá. Não. Se eu falei, é porque aquilo está dentro de mim de algum modo. E aí a hora que eu vou dar uma olhada e falar, tá, se eu falei que isso aqui vai zicar, por quê? Ou eu não estou confiando na minha capacidade de fazer, ou eu não estou me achando merecedor de ter isso, de realizar isso, ou eu preciso dar razão a alguma crença que veio comigo, ou a alguém que veio fazer ou possa fazer um julgamento. Eu preciso me autoconhecer para começar a entender o que eu queria dizer de verdade quando eu disse que isso ia zicar. Estou falando de alguma coisa que eu tente fazer que de repente eu acho que não vai dar certo. Mas e aí, você pode ir fazendo a sua construção em cima. Acabei de falar, por exemplo, tem gente que vem e fala assim, ainda fala assim, ó, eu sempre tenho razão, tá? Eu tenho um pressentimento. Nossa, mas quando esse pressentimento de alguma coisa ruim vem, acontece. Será que é um pressentimento mesmo? Ou você precisa validar a sua crença? Aquela pessoa, nossa, acordei hoje com a sensação que vai acontecer alguma coisa ruim. Será que... e aí ela entende como um aviso. E aí a coisa ruim acontece, ela diz, eu sabia, eu fui avisada. Será que ela estava sendo avisada ou o inconsciente entendeu que tinha que validar aquela crença de que algo ruim ia acontecer? Olha bem isso.
E isso é bem possível de acontecer, tá? Geralmente as pessoas que têm essa coisa do pressentimento, eu pergunto, e quando é bom, você sente também? Ah, quando é bom, não. Interessante, né? Só sentir algo ruim, só valida quando é ruim, por que quando é bom, não? Porque não consegue acreditar. Quando é ruim, acredita que vai dar certo. Agora, quando é bom, não tem nem por que acreditar. Pensamentos têm poder, e a partir do momento que saiu pela tua boca, já passou pelo teu pensamento. E uma vez que passou ali, de algum modo, já ficou registrado no seu inconsciente. E o seu inconsciente vai entender neste momento que este é o seu novo modo de vibrar a partir de agora. Portanto, tomem cuidado com os pensamentos negativos. Tomem cuidado com aquelas crenças desnecessárias. Sabe aquela pessoa que diz assim, se eu rir demais um dia, eu vou chorar no outro. Aí, para quem entende a dinâmica de traço de caráter, o oral tende a rir e chorar até no mesmo dia. Vai rir, daí a pouco vai chorar, daí a pouco vai rir de novo, e faz parte de quem ele é e está tudo certo. Não tem nada de errado nisso. Agora, a pessoa que carrega isso como uma crença, ela vai ter que validar a crença dela. Então, hoje ela riu, ela estava feliz, ela estava alegre. Amanhã alguma coisa vai ter que dar errado para que ela possa chorar. Para ela continuar dizendo, tá vendo? É assim que acontece comigo. Um dia eu vou sorrir e outro dia eu vou chorar. Você pode até falar, não, Rafael, eu não penso assim. Este não é o meu padrão. De vez em quando eu fico num minuto aí de ira, assim, eu fico meio estressado, daí eu penso alguma coisa ruim, mas passa bem rápido. E aí eu digo para você, observe os resultados. Observe os resultados. Porque é fácil a gente olhar para a situação e entender. Eu estou caminhando para aquilo que eu quero realmente. Eu estou caminhando para aquilo que me faz crescer, que me faz cada dia estar melhor. Ou eu estou andando para trás. Ou de repente nem andando. Só estou parado no mesmo lugar. Olha isso. A raiva ou a ira que você sente no momento que você pensa negativo ou fala alguma coisa, ela pode servir como uma âncora para te prender lá no fundo do poço, ou ela pode ser uma mola propulsora que te tira dele, que te leva para a vida. Então é isso que você tem que olhar. Às vezes a gente sente raiva de uma situação e aquela raiva nos faz mudar, nos faz tomar uma atitude que nos faz crescer. E às vezes aquela raiva nos faz se vitimizar, se encolher e ficar num cantinho lá chorando. Então basta olhar para isso. Eu gosto muito de uma frase que eu falo que é: não importa o que as pessoas fazem comigo, o que importa é o que eu faço com aquilo que elas fazem comigo. Então, olha isso. Teve uma situação, um estresse com alguém, acabou pensando um pouco negativo, peraí um pouquinho. Isso é dela, não é meu. Eu não preciso levar, eu não preciso deixar isso me pegar, eu não preciso deixar isso me arrastar. Vamos ver aqui. Como que a gente retira o que falou? Eu acho que eu já tinha lido isso aqui, né? Eu já tinha respondido. Para modificar um hábito, é preciso desejar muito, se desbloquear e ter uma vontade genuína de sair daquele lugar. Precisa estar ruim, estar incômodo ou estar doendo muito. Enquanto estivermos confortáveis onde estamos, estaremos contando historinhas para nós mesmos. Por isso, olhe para a sua vida nos últimos 5 anos e veja o que mudou. Presta bem atenção à sua volta, na sua vida, em tudo que você viveu de 5 anos para cá. Se questione se daqui a 5 anos você ainda quer estar neste mesmo lugar. Eu sei que tem pessoas aqui que, se for fazer uma comparação de 5 anos atrás e hoje, está quase na mesma. Mudou pouquíssimas coisas. E tem até quem nem mudou nada. E aí a pergunta que eu faço é essa: você quer daqui a 5 anos estar no mesmo lugar? E a gente precisa lembrar que para crescer, para evoluir, nós precisamos colocar coisas novas na nossa vida. E uma delas é o aprendizado, é o conhecimento, o autoconhecimento. Uma delas é se desenvolver emocional e psicologicamente, para que a gente possa começar a fazer novas construções e sair daquele lugar. A vida dos seus sonhos não é onde você está hoje, tá? Tem gente que acha que a vida dos sonhos dela é onde ela está hoje. Então é assim, eu tô morando pertinho de mamãe e papai e dos irmãozinhos e do tio, da titia, do vovó e da vovó, e eu quero continuar morando perto, mas eu vou enriquecer, mas eu vou continuar perto deles. Não vai, não vai.
Se for para você continuar exatamente naquele lugar, você vai continuar exatamente do jeito que você está. Pode melhorar uma coisinha ou outra, tá? Mas um grande salto, ele só é dado quando você muda de lugar. Precisa se lembrar disso. Lembre sempre, se algo está te incomodando e algo não vai bem, precisa ser mudado. Precisa modificar esse padrão. Vamos ver perguntinhas. Você pulou a pergunta de como desfazer a crença de não merecimento. Ficou acima. Deixa eu ver onde está. É só como desfazer a crença de não merecimento? Peraí. Gente, não apareceu para mim. Quem fez a pergunta? Poderia. Tá, não vou. Não achei aqui, tá? Mas vai lá. Como desfazer a crença de não merecimento? Uma crença, a gente não elimina uma crença, a gente substitui. Então, se eu tenho a crença de não merecimento, eu preciso substituir por eu mereço, por merecimento. Viu que o Michel falou ali atrás? Que ele poderia ter respondido para o pai que ele merece isso e muito mais. Vamos lá. Mas ele precisa acreditar que ele merece. Por quê? Eu tenho a crença de não merecimento aqui desde a minha infância, porque lá atrás, quando criança, alguém me fez acreditar que eu não merecia alguma coisa. O que é que eu preciso fazer? Eu começo a provar para mim que eu mereço sim. Então, só falar não basta. Eu posso passar o dia inteiro falando, eu mereço isso e muito mais, eu mereço cada vez mais, eu mereço uma vida maravilhosa, eu mereço. Mas o que eu estou fazendo para provar que eu mereço? Aí é a hora que eu ensino, inclusive em sala de aula, eu ensino muitos alunos a quê? A trabalhar esse merecimento, começando com coisinhas pequenininhas. Como que é a dinâmica do merecimento? Ah, só para vocês entenderem, vou contar uma historinha bem rápida. Estava eu aqui um dia, tinha acabado de encerrar um atendimento, tocou, eu fui atender uma senhorinha, dizendo que ela precisava de dinheiro para comprar leite para os netinhos. Eu falei para ela só um minuto. Eu entrei, peguei 2 caixinhas de leite e levei para ela. Ela torceu o nariz quando ela viu as caixinhas de leite. Olha só que interessante isso. Aí ela olhou para mim, moço, você não tem o dinheiro? É porque eu moro longe e fica pesado para mim carregar. Eu estava meio naquele dia, né? Eu olhei para ela e falei, é o que tem, vai querer ou não? Aí ela, tá bom, Deus que abençoe, obrigado. E saiu. E eu entrei para dentro muito pé da vida. Muito mesmo. Por quê? Eu já sou uma pessoa que, eu inclusive explico muito isso, sobre ao quê, qual é a dinâmica de quem pede. Tá? Existe uma dinâmica, daqui a pouco eu falo sobre isso. De pessoas que vivem pedindo na rua ou pedindo por aí na casa das pessoas. E eu sei qual é essa dinâmica. Então, eu não vou ser aquela pessoa que eu vou ficar, ai, tadinho, que dó, judiação, pobrezinho. Não sou, não sou. Então, eu já fiquei ali mordido. Mas aí eu falei, solta, Rafael, que não é seu. Solta que não é seu. No dia seguinte, eu fui tomar café da manhã. E eu sou um tipo de pessoa que eu gosto de leite quente queimando a boca, né? Então, eu tiro meu café lá com leite. Quem já me viu nos stories já viu até eu tirando meu café na minha máquina. E a hora que tá queimando a boca é porque tá bom. E aí, de repente, tá, isso tinha sido segunda, terça-feira de manhã tomei meu café, alguma coisa não estava legal ali. Quarta-feira tomei meu café, não tá legal. Quinta eu tomei meu café, não tá legal. Na sexta-feira eu tô pondo o café na boca, eu falei, tá, peraí, Rafael, já fazem 4 dias que você coloca café frio na boca. Não tava frio, não tava quente pelando, não tava queimando a língua, não tava... E aí eu falei, peraí, eu tô me punindo por quê? Porque é uma dinâmica de punição, vocês conseguem entender? Se eu gosto bem quente e estou tomando frio, eu estou me punindo por alguma coisa. Aí eu fui fazer a construção, tá? 4 dias, terça-feira. O que aconteceu terça antes de tomar café da manhã? Nada. O que aconteceu segunda? Nossa, a senhorinha do leite. Olha só. Eu senti alguma culpa por ter, né, ficado bravo com ela. Eu precisei me punir tomando leite frio. Naquele momento, eu não me sentia merecedor de tomar o meu café como eu mereço tomar todos os dias, porque, afinal de contas, eu tinha sido ruim com uma senhorinha.
viram que é isso? Não é uma coisinha simples. É um quase nada. E é um quase nada que uma pessoa com pouco entendimento deixa passar. Era perigoso ficar o resto da vida tomando leite gelado. Tá? E ainda reclamando do leite frio. Porque eu me lembro que eu sentava e falava assim, nossa, ele tá esquisito, né? Nossa, não tá legal. Mas continuava tomando. Olhem para isso. Isso é uma coisinha pequenininha. Quando eu olho para a dinâmica do merecimento, eu preciso entender por que eu não me sinto merecedor. Existem várias vertentes. Uma delas é ter ouvido, quando criança, que aquilo não era para mim. Ponto. A outra, vamos lá, eu tenho uma história, eu não vou destrinchar ela inteira, porque ela é muito longa, mas eu me sentia responsável por uma perda que meu pai teve quando eu era criança. Consequentemente, eu não me sentia digno de ter, porque se eu fiz papai perder, então eu não sou digno de ter, eu não sou merecedor, tá? Só quando eu comecei a trabalhar essa questão é que o dinheiro começou a ficar na minha mão, porque antes não ficava, mesmo que viesse em quantidade grande, não ficava. Então, quando a gente olha para o merecimento, como é que você vai trabalhar o seu merecimento a partir de agora? Você vai tomar uma água, você está com uma água na mão. É automático, a pessoa está com sede, ela vai lá, guti, 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 toma água, pronto, acabou. A partir de agora, quando você for tomar uma água, você vai sentir a água. E você vai dizer para você que você merece aquela água. E você vai imaginar aquela água trabalhando em você. Aquela água hidratando o seu corpo. Aquela água limpando você. Você vai comer alguma coisa, você vai sentir o sabor do que você está comendo. Você vai se deitar na sua cama e você vai agradecer pela cama confortável que você tem. Rafael, minha cama nem é tão confortável. Então, o que você vai fazer? Você vai dizer, eu sou grato pela cama que eu tenho hoje para dormir, mas eu mereço uma cama melhor. Olha só, o eu mereço mais. Sempre quando eu faço alguma coisa, eu uso essa dinâmica. Eu mereço isso e muito mais. Eu mereço isso e muito mais. Então, lembrem sempre disso, tá? A gente ativa o merecimento começando com coisas pequenas. Eu conto a história da caneta. Eu fiquei quase 2 anos trabalhando com uma caneta de R$ 1. Eu não tenho dela aqui para mostrar. Mas o pessoalzinho que falava comigo, tanto meus alunos quanto cliente, via que eu quebrava até o talinho aqui da caneta. E ficava ali brincando com a caneta, conversando, tal, usando a caneta. E sempre estragando a tampinha dela. Eu fiquei quase 2 anos usando essa caneta de R$ 2, até eu sentir que eu já tinha ativado o meu merecimento para comprar caneta mais cara. Olha que interessante. Ah, Rafael, mas é só uma caneta. Então, só que se o seu merecimento não estiver ativo para aquilo que você quer, que é melhor, você vai dar um jeito de perder. Você vai dar um jeito de ferrar com tudo, porque você não é merecedor daquilo. A pessoa vai lá e compra uma casa fantástica. De repente, ela se endivida e perde a casa. Ela compra um carro maravilhoso, não demora muito, ela está tendo que trocar por um carro mais barato. E assim, em várias questões, em várias situações, entendeu? Então, o ativar o merecimento vai começar com as pequenas coisas. E aí, quando você percebe que a pequena está ficando, você vem trazendo coisas maiores. E quando fazemos isso com pressa, o que seria com pressa, Michel? Correndo mesmo. Não, mas Digamos comer assim. correndo, tomar um café correndo? Isso. Olha só, entra também a dinâmica do não merecer. Eu não mereço sentar e comer de uma forma confortável. Gente, eu comia em pé. Eu comia em pé. Eu me lembro quando eu tinha loja de bolos, que o meu funcionário, né, que era bem sabiozinho, o Joãozinho, ele falava assim, Rafa, por que você não senta para comer? Não, porque eu tô com pressa. Mas vai levar ao mesmo tempo. Nossa, eu queria dar. Não, de pé eu como mais rápido. Essa foi ótima. Óbvio que depois eu entendi. Não, eu não mereço nem sentar para comer. Nossa. Eu tenho que comer correndo, porque sou um burro de carga. Tem tempo para sentar para comer, não, meu filho. Então, olha isso aí, ó. Ah, Rafael, acorda atrasado todo dia e não consigo sentar para tomar um café decente. Vai colocar o relógio para despertar mais cedo, vai pôr uma mesa bonita. Ah, mas eu tomo café sozinho. Não tem problema. Põe uma mesa bonita, põe o café na mesa, senta e come como se fosse um rei, uma rainha.
Começa a viver esse merecimento. Vocês vão ver, é fantástico isso. Rafa, procurar por coisas mais baratas da promoção entra no merecimento? Se for coisas que você não quer, sim. Olha só, o que eu ensino? Inclusive, ensinando... Olha, gente, eu estou dando muita coisa de graça aqui, hein? Olha, aproveitem. No curso, o pessoal pagou para escutar isso, hein? Olha Pois só. é. Eu tô bonzinho hoje. No curso, eu ensino, inclusive, uma dinâmica que é para a pessoa ter desconto. Só que olha que interessante. Quando eu ensino a dinâmica para ter desconto presente, tá? O que acontece ali? A pessoa ela vai ter desconto daquilo que ela quer. Não é, ela tem que pegar a ponta de estoque lá da sobra. Não. É assim, eu mereço o presente ou eu mereço o desconto? Espera 48 horas. Deus 48 horas, vai lá. Meus alunos, todos que fizeram. Por que eu estou dizendo todos que fizeram? Porque eu sei que tem gente que fez o curso e não fez a dinâmica. Mas todos que fizeram a dinâmica, é verdade ou não é verdade, Michel? Todos que fizeram a dinâmica tiveram resultado. Verdade. Presente ou desconto. Olha só. E a Eliette, ela fez também, ela sabe disso. O que acontece quando eu faço a dinâmica do presente e o desconto? É aquilo que eu quero, é a marca que eu quero, é o que eu estou procurando. Não é vou ter que pegar o mais baratinho. Agora, vamos pensar assim. Eu estou na dinâmica de não merecimento. Eu olhei o negócio que custa R$1.000, mas eu não me sinto merecedor de ter o de 1.000. Então, eu vou comprar o de 300, que eu sei que não vai durar nada, que vai quebrar logo, mas que tudo bem, eu não sou merecedor mesmo de ter o mais caro. Então, o que compensa aí? Usa a dinâmica. Olha para aquele de 1.000. Eu mereço isso e muito mais. E eu mereço desconto ou presente disso aí. Gente, eu tive alunos que ganharam presentes, horrores de coisa. Teve uma senhorinha que assistiu uma palestra minha que eu dei. Ela queria uma TV. Ela tinha se feito lá, preenchido os cupomzinhos do supermercado. Ela disse que esqueceu da TV. Quando foi dali uma semana, o neto chegou falando: Vó, você ganhou a TV do mercado, você viu? Ela nem sabia que ela tinha ganho. Olha só. Então, existem N situações. Se eu for contar aqui, eu fico 2 horas contando a quantidade de coisas que as pessoas já conseguiram. E eu, até hoje, não teve uma coisa que eu não consegui pelo menos 10% de desconto. E aí tem gente que pode falar, mas nem é tanto dinheiro. 10% de desconto, dependendo do que for, é bastante dinheiro, sim. Se você colocar lá num rendimento normal para... Vamos pensar, não vou nem falar poupança, tá? Poupança é perder de... Mas se você for colocar num CDB qualquer, você vai levar um ano inteiro para receber 10% em cima daquele valor. Quer dizer que se você for comprar um produto e tiver 10% de desconto, é um ótimo desconto. Só que há casos onde chega a 50%, tá? Então, vamos lá. Vamos ver aqui. A Mônica confirmando que sim, a Luciene confirmando que sim também, que fez a dinâmica que funciona. Funciona, gente. Não, tudo aquilo que eu ensino dentro de sala de aula ou dentro dos atendimentos são coisas que eu já usei e continuo usando comigo constantemente. Lembrem-se, uma escolha saudável, uma mudança de hábito e um novo padrão mental é tudo o que você precisa para dar o primeiro passo para uma vida melhor e, consequentemente, a vida dos seus sonhos. Lembrando que aquilo que focamos vai se expandir na mesma velocidade que pensamos. Portanto, precisa tomar muito cuidado com tudo isso. Olha só, um hábito. Vamos pensar assim, o hábito de roer uma unha, o hábito de mastigar a língua, mastigar um chiclete, o hábito de morder um palitinho, o hábito de ficar estalando os dedos, não importa qual hábito, bom ou ruim, um hábito leva 21 dias para começar a ser substituído por outro. Então, eu tenho um hábito que precisa ser substituído. Eu preciso entender que vai levar 21 dias para começar a ser substituído. 60 dias para se transformar numa nova crença. E em 90 dias, esse conjunto de hábito e crença vai começar a se transformar num novo padrão mental. Tudo aquilo que eu ensino a fazer, geralmente eu ensino a fazer por pelo menos 90 dias. 90 dias, fazendo aquilo constantemente para o inconsciente entender a nova verdade. Então, eu estou trabalhando o merecimento. E eu estou trabalhando o merecimento em tudo. Começo, olha o que eu falei, vai tomar café da manhã? Ah, Rafael, não tenho o costume de tomar café. Pegue o hábito de tomar o café. É saudável.
Tem gente que diz que é a melhor refeição do dia. Tem gente que diz que não. Vamos falar, médicos dizem que é, dizem que não. Independente de ser a melhor refeição do dia ou não, faça isso por você. Faça isso pelo seu bem-estar, de se sentar numa mesa bem posta, com uma toalha bonita, com uma xícara bonita, um prato, um talher bonito. Tome o seu café. Ah, Rafael, em casa eu só tenho bolacha e leite com café, não tenho mais nada. Que seja, coloca num pratinho as suas bolachinhas, pega o seu cafezinho ali, numa xícara bonitinha. Começa a mentalizar o tipo de café da manhã que você quer futuramente. E aí começa a introduzir isso na sua refeição. Toma esse café devagar, com essa sensação de que você merece isso e muito mais. No decorrer do dia, vá fazendo coisas com essa dinâmica de eu mereço isso e muito mais. Eu garanto para vocês que em alguns dias muita coisa começa a mudar aí, tá? E aí essa dinâmica, 21 dias, começa a substituição de um hábito. Quando chega nos 60, começa a se transformar numa nova crença na sua vida. Você não acreditava naquilo. Você não acreditava que aquilo era legal, que era bom. Agora você já começou a entender e acreditar. E os 90 dias, para que isso comece a se tornar a sua nova verdade. Tá? E vamos lá. Se vocês tiverem alguma pergunta a mais para fazer, façam, que a gente está no finalzinho da nossa live, que eu acho que rendeu bem, né? Rafael, como que eu mudo tudo isso? Reprogramando a sua mente, autoconhecimento, desenvolvimento humano, tá? Fazendo com que a sua mente, o seu padrão mental comece a se modificar a partir de agora. Lembra que eu falei dos pesos programadores? Nós tivemos eles lá atrás. A gente tem duas escolhas. Ficar olhando e falando, meu pai e minha mãe são culpados por eu ser essa pessoa, por eu sofrer tanto, por eu me lascar na vida, por eu, inclusive, estar escolhendo agora não ter dinheiro, por eu escolher essa vida tão miserável, tão ruim, tão dura, tão difícil. Ou olhar e falar, pera aí um pouquinho. Essa foi a escolha deles, eles fizeram a escolha deles, a vida deles, eles fazem com a vida deles o que eles querem, o que eles quiserem. A partir de agora, eu faço as minhas. E eu escolho não precisar mais ser fiel às crenças deles. Eu escolho não precisar mais continuar cultivando aquele não merecimento, ou aquela escassez, ou olhar para o dinheiro de uma forma suja, achando que porque eles brigavam por causa de dinheiro, hoje eu não preciso ter. Eu já cheguei a fazer ressignificação em pessoa que disse que dinheiro não deveria existir, e quando a gente foi fazer o trabalho, na época eu nem hipnólogo era ainda, que foi através daí que eu resolvi fazer, porque ela disse que eu já era, e eu falei, bom, sem ser eu já sou, imagina eu sendo, então, né? Os entendidos entendem. O que que aconteceu? Conforme eu fui falando para ela voltar lá atrás, na infância, para entender por que que ela não conseguia gostar do dinheiro, ela teve a visão de uns 3 aninhos de idade, ela com fome, pediu comida para a mãe falou que tinha que esperar o pai chegar com dinheiro, porque não tinha comida. Neste momento, o pai chegou bêbado, a mãe pediu dinheiro, ele tirou a carteira do bolso e começou a rasgar o dinheiro. Rasgava e jogava no chão, rasgava e jogava. Ela viu o desespero da mãe pegando o dinheiro e saindo correndo para ir no mercado. E, inclusive, lá no mercado, colando o dinheiro. Óbvio que essa menina ia crescer achando que o dinheiro é a pior coisa do mundo. Naquele momento, eu consegui fazer uma ressignificação com ela e fui vendo. Ela, inclusive, é uma pessoa muito da natureza. Ela falou que ela queria montar uma escola para crianças e tal. E aí, eu fui falando, se ela tivesse o dinheiro, o que ela faria? Eu montaria a escola, eu colocaria as crianças que não têm condições, eu faria isso, eu faria aquilo. Quando ela voltou, ela falou assim, nossa, agora eu estou entendendo o poder que o dinheiro tem. Olha só, uma pessoa que passou mais de 50 anos da vida dela odiando o dinheiro. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Quando a gente reprograma a mente, tudo começa a ter outra cor, tá? Lembrem disso. Vamos ver aqui. O que eu sempre faço, que você ensinou, Rafael, é sempre dizer para mim que o que eu escolho nesse dia, antes de levantar da cama, e o resultado é show. É isso. Tá, eu chego no final da noite, vamos lá, de manhã, o que eu escolho para o meu dia? Passou o dia todo, o que eu escolhi para o meu dia aconteceu? Deixa eu fazer mais uma reflexão aqui. Eu fiz uma reflexão de 5 minutos do que eu queria para o meu dia todo. Chega no final do dia, eu faço mais uma reflexão de 5 minutos para ver se aconteceu como eu gostaria. Aconteceu como eu gostaria? Show, estou fazendo escolhas boas. Opa, peraí, aconteceu uma coisa ruim aqui no meio. Deixa eu ver. Essa escolha ruim fez eu dar um passo para trás? Então, eu estou realmente fazendo escolhas muito ruins. Essa escolha ruim é neutra?
eu continuo no mesmo lugar, eu observo. O que eu observo? Para ver se eu faço outras escolhas ruins. Porque eu posso continuar fazendo. E aí tem algo errado aqui que eu preciso resolver. Não, foi só aquela. Eu deixo ali meio que em stand-by para ver o que acontece. Recentemente aconteceu uma situação. Como eu falei da tosse, né? E que bom, né? Que eu quase não tossi. Como eu falei da tosse, eu estava tossindo muito na semana retrasada, meu filho veio, a gente ia sair para jantar. Eu falei, é melhor a gente não ir, porque senão eles vão me expulsar do restaurante, né? Aí eu resolvi pedir uma costela que tem num lugar aqui que o pessoal fala bem. Aí eu falei, vou experimentar. Pedi, chama costela de chão, acho que vocês devem conhecer. Quando chegou, eu pedi pelo iFood, quando chegou eu abri a marmita, tinha um pedaço de uma costela cozida na marmita. Aí nós ficamos olhando para a cara do outro, opa, peraí, né? Costela de chão mudou agora, não é mais assada, né? Cozida. Aí eu tentei entrar em contato com eles, não consegui, e deixei meu feedback lá, claro que foi negativo, né? No aplicativo do iFood. Claro que o Rafael de antigamente ia ligar lá, ia fazer o... Mas eu falei, deixa. Foi uma escolha ruim, que eu não entendi ainda o porquê, mas deixa aí. Tá. Passaram-se alguns dias, quinta-feira passada, né? Terminei meu atendimento, pensei assim, acho que eu vou pedir uma pizza, faz tempo que eu não como. Aí entrei, liguei para a pizzaria que eu gostava de pedir, que é uma pizzaria italiana, eles pararam de trabalhar com pizza, estão trabalhando só com massa. E eu fui olhar no iFood para ver o que eu achava. E procura, enrolado e tal, e aquela coisa, já fazia quase meia hora, e eu ali, de repente me toca a campainha. Eu olhei pela câmera, vi um rapaz com uma bandeja na mão. Falei, ué, nem pedi nada ainda, né, gente? Tudo bem, né, que eu faço boas escolhas, né, mas... Aí resolvi, pensei na hora, será que alguém vendendo alguma coisa que eu não vou abrir? Não. Eu falei, vou abrir, vai que tá vendendo uma coisa que eu gosto, né? De repente. Aí, a hora que eu abri ele, ainda falando uma língua, né, meio estrangeira, Rafael, né? Aí eu, sim, sou eu. Você comprou lá, né, em tal lugar? Aí eu, aham, tá, né? Dei uma, esse cara que quer, né? Aí ele falou assim, então, é que a gente tá com um funcionário novo lá e ele errou o pedido. E a gente só foi ver a sua reclamação quando o restaurante fechou. Então, eu vim aqui em nome da casa, pedir desculpas e trazer para você a verdadeira costela. Eu, escolhas. A hora que eu peguei, eu senti um peso. Eu falei assim, nossa, tá pesado isso aqui, né? Ele falou, não, foi 1 quilo que você pediu? Eu coloquei um pouco mais. Eu falei, não, eu pedi meio. Eu falei, ele vai levar de volta agora, né? Aí ele riu e falou assim, faça bom proveito. Desculpas em nome da casa, que isso não se repita mais, tá? E eu fiquei até meio sem graça ali, meu psicopata já se sentiu meio em dívida, né, com o cara, né? Falei, agora eu vou ter que ir lá comer lá, né? O cara tá dando 1 quilo de costela para mim. Olha só que interessante, uma escolha ruim que foi feita alguns dias antes, que se transformou em algo muito bom alguns dias depois. E o mais interessante, eu fui tentar pedir a pizza e não conseguia pedir. Ficava na dúvida, será que eu peço aqui, será que eu peço ali? Eu estava acostumado a pedir naquele lugar que agora não tem mais. Olha só, aí, até quando eu comentei com meu filho, ele falou, interessante, né? Porque ele poderia, inclusive, ter vindo num dia que você não estivesse, ou num dia que, de repente, você está com atendimento, né? Eu falei, então, olha como que o inconsciente trabalha para trazer o que precisa. Neste momento eu entendi, aquela escolhazinha ruim daquele dia não foi tão ruim assim, porque me trouxe algo muito melhor dias depois. E é isso que você começa a olhar para suas escolhas. Uma escolha ruim que traz outra ruim, que traz outra ruim. Opa, peraí, eu tenho que mudar meu padrão aqui imediatamente. Ah, não, foi só uma escolhazinha ruim, que é como se fosse uma porta menor se fechando para uma maior se abrir. Inclusive, eu sempre comento coisas que eu passei lá atrás, que eu fui entendendo que era uma porta menor, não era algo ruim para mim, era algo ruim no momento, abrindo uma porta maior para eu poder progredir, para eu poder, inclusive, estar aqui hoje. Alguma pergunta a mais, meu povo? Vocês gostaram? Como é que foi para vocês? Fichas caíram aí? Contem para mim. Eu acho que vocês estão muito quietinhos. Acho que todo mundo ficou muito assustado aí, viu? Foi ótimo. Ó, se vocês quiserem falar, quem for querendo falar alguma coisa, vai erguer na mãozinha para cada um falar de uma vez, para não bugar aqui. Você precisa de mim ou você precisa que eu ocupe aqui? Tá, Alô? já vou. Acho que alguém está com o microfone ligado aí, que não está aqui, a menos que vá falar alguma coisa. Alguém?
Vamos ver. Aqui no bate-papo. Tá, eu adorei. Não é à toa que eu estou em casa hoje. Cheguei atrasada, mas aproveitei. Ah, que bom, gente. Eu fico feliz. Estou refletindo, sensacional como sempre. Muito bom. Agora eu me dei conta de como estou me sabotando. Amei a aula, estava precisando ouvir isso. Eu não estou lendo o nome de vocês porque eu não estou conseguindo ver o nome de todo mundo, tá? Porque a letrinha é muito pequenininha. Já aprendi mais uma dinâmica hoje. Quando você vai fazer o curso de finanças, amei sempre aprendendo. Eu não sei se eu volto a dar a mentoria de finanças, tá, Edneide? Amo ouvir suas aulas, obrigado. Deixa eu ver quem foi. Aparece o nominho tão pequenininho, gente. Eu sou míope, né? Entrei agora, que pena, estava com saudades. Oi, deixa eu ver. E a Nair. Senti que foi para mim. Muito bom. Quem levantou a mãozinha aí? Tinha visto uma mãozinha levantada. Pode falar. Vânia. Oi, Rafa. Estava com saudade das suas aulas. É sempre muito bom ouvir o seu conhecimento, as dicas que você dá. Parece que faz a gente falar, opa, acorda, mulher, vamos. Não é assim que você tem que fazer, não. Vamos, muda, reprograme. É muito bom, muito bom. Nossa, é muito bom te ouvir, viu? Valeu, obrigada. Obrigado. Olha só, isso aí que a Vânia falou, né, vamos, acorda, reprograma. A Vânia fez o curso, você entrou no 2, né, Vânia? Foi, né? Entrou no 2, você entrou no 1. Pioneiro igual o Michel. Entrou no 1, fez o 2, não me lembro se chegou a fazer o 3. Mas, enfim, é aquilo que eu falei, às vezes a mesma informação chega de um modo diferente e outras informações vêm. Porque a gente não consegue entregar tudo. Se eu for entregar tudo numa aula, por exemplo, eu vou ficar 5 horas dando aula, né? E eles são testemunha que eu cheguei da aula de 3 horas. Então, assim, o tema hoje, por exemplo, teve gente que sugeriu lá no grupo falar sobre a reprogramação mental ou falar sobre a psicossomática. Eu falei, viu, tá atrelado. Tá atrelado. Quando a gente fala do dinheiro, a gente olha o quê? Se a mente da pessoa tiver programada, reprogramada, ela está fazendo dinheiro. Ela começa a fazer, e de repente para. Opa, peraí. O estacionar, ele pode até existir por um curto espaço de tempo. Agora, se cai, entende-se o quê? Voltou para o padrão antigo. Então, a reprogramação ela tem que ser feita constantemente. Constantemente. A reprogramação precisa, tá? Alguém falou alguma coisa de 5 horas de aula ali, que é hoje, não, né? Hoje está com 2 horas, né? Até assustei. Chegou a quase 5 horas, se não me engano. Olha, o que deu, acho que 5 horas, passou um pouco de 5, foi a imersão de crenças. A imersão de crenças foi bem... O workshop também tem uma duração longa, né, Rafa? O workshop teve, o de crenças foi mais que eu fiz. Foi. Começou 7, 8 e foi até uma hora da manhã, né? Meia-noite e meia. Foi. A imersão das crenças começou 3 horas da tarde e foi até perto da meia-noite. A gente falar, eu falo bem, né? Só me arrependo de perder a imersão sobre crenças. Que pena. Quem sabe logo a gente faz. Aí também não entrou na mentoria de terapeutas, né, dona Vânia? Podia ter entrado na mentoria, olha só. Vamos lá, alguém? Michel, alguma pergunta? Michel foi o... Não, comentário, né? Eu fiz, acho que não sei se deu 20 sessões no particular, 3 vezes o curso, e hoje muitas das coisas que você explicou de uma forma diferente me ajudou a ter mais clareza de coisas que eu praticamente já entendia legal, já tinha um entendimento, mas clareou mais. Olha como faz a diferença, né? É interessante, né? Porque cada momento que você está vivendo, você ouve de uma forma. Você aplica numa situação. Eu fui fazer a mentoria do Wendel Carvalho, né? E aí eu falei, ano passado isso. E aí eu lembro que o meu filho, ele tem a senha do meu Hotmart, né? Então, todo curso que eu compro, ele, né, pega por tabela. Falei para ele assim, nossa, a mentoria dele é muito legal, vai lá, dá uma olhada. Aí ele veio e falou assim para mim, viu? Ele fala tudo o que você ensina no Reprogramação Mental. Aí nossa, eu sabia que era familiar. Ou seja,
Ele fala de um jeito, é o mesmo que eu ensino, só que ele fala de um jeito diferente. E Exato. uma coisa é eu estar aqui falando para vocês, outra coisa é eu estar ouvindo alguém falar. Então, eu vou aqui reformulando algumas coisas na minha mente. Eu vou, olha que legal isso aqui. Nossa, essa sacada, né? Olha, não tinha. Se eu juntar isso que eu falo com isso aqui que ele está falando, olha que interessante vai ser. E aí eu vou fazendo construções. Mas é bem bacana isso. A gente precisa. Nós não podemos parar nunca, gente. Mentorias, aprendizado, autoconhecimento precisa ser constante na nossa vida. Precisa ser constante. Porque cada momento de vida exige uma situação, exige uma, como que fala? Uma atitude diferente. E conforme você vai crescendo, as suas escolhas têm que ir melhorando cada vez mais. Cada vez mais. Maura, pode perguntar, Maura. Perguntar ou comentar, não sei o que você... Alô? Maura, você levantou a mãozinha para falar? A Marilis está show, a mentoria Vida Terapeuta. Ah, que legal que ele está gostando. Ô, Rafa, enquanto a Maura não fala, eu estava assistindo o podcast do Elton, e ele falou uma coisa que é muito legal, né? Que ele se descobriu como um copywriter. E é muito isso. Se você sabe contar uma história, né? Ou se você sabe como traduzir o que o outro pensa, aquilo que aconteceu do Wendel falar e o que você fala são a mesma coisa, a diferença é só como conta, né? Porque o conhecimento está ali, o saber está ali, né? A única diferença que é o jeito de falar, o jeito de contar a história. E o que acontece? Uma coisa que a gente fala sempre, tem esses coaches aí, né? Que são bem super famosos, tipo o Elio Carvalho. Eu faço todas as mentorias dele, que eu me espelho nele, eu gosto dele. Mas tem quem goste, por exemplo, de Paulo Vieira, tem quem goste do Pablo Marçal, tem quem goste... Ah, esqueci, tem outros nomes aí. Só que se a gente for olhar, todos estamos falando a mesma coisa em linguagens diferentes. E aí você vai se identificar mais com um, mais com outro, por aí vai. Tem que levantar a mão, amor. Ele não vai saber, ele vai me chamar. Quem quer falar? Eu ouvi aí. Ele não vai saber, não vai chamar. Quem? Pois Quem está é, falando? deu um probleminha técnico, só eu cheguei raro, Memura. Oi, Shigeharu, tudo bom? Tudo bem, a gente estava assistindo aqui tua live, cara. Muito bacana, sabe? Dá muito aqueles insights para a gente estar sempre prestando atenção no nosso agora, né? Tá sempre prestando atenção no que está acontecendo ao nosso redor e dentro da gente, né? Essa importância que eu captei dessa tua live que dessa tua aula que tu tá dando agora. Muito, muito bom, como sempre. Excelente. Obrigado, obrigado. E é bom saber que vocês conseguem ter essa visão, assim, captar alguma coisa, pegar, por mais que... mas a gente é aluno, a gente acompanhou o curso, Caroline tá indo. Obrigado pela participação, Carolina. É Carolina, né? Eu falei para vocês que essa letra parece muito pequenininha, tá? Eu sou meio ceguetinho. Então, olha só. Quando a gente fala, né, às vezes, para uma pessoa que acabou de chegar, a pessoa se assusta, mas vai fazendo aquela reflexão. Nossa, faz sentido isso que ele está falando. Às vezes o cliente chega na minha frente, ele nunca ouviu falar de ganhos, ele não sabe a dinâmica das crenças, ele não faz ideia de quantos bloqueios nós temos. Nós temos 15 bloqueios, tá? Só para vocês, para quem não se situou ainda, saber. Ele não sabe de nada disso. Ele não sabe das escolhas. E aí ele leva aquele susto primeiro, mas depois aquele alívio. Poxa, então eu posso fazer uma escolha diferente? E assim, vocês, quem chegou primeiro, levou o susto, mas já está com as fichinhas caindo. E quem já está, que já é aluno, igual o Shigeharu, a Maura, o Michel, a Vânia, né? E outros aqui, a Marilis, e, né, boa parte dos que estão aqui são, né, ou foram alunos, ou acompanharam outras lives, já sabe disso, só que precisa do quê? De vez em quando, tá trazendo isso à tona. Isso é muito importante, gente. Não é algo que eu vou aprender, não é igual, por exemplo,
a matemática, não é mesmo assim, né? A matemática, todo mundo sabe fazer a continha, né? 1 mais 1 é 2. Isso ninguém nunca vai esquecer depois que aprendeu. Só que uma conta mais complexa, se você ficar muito tempo sem fazer, você esquece. Vai esquecer, vai sumir do cérebro. Você vai ter que pegar uma calculadora para fazer ou vai ter que ficar ali quebrando a cabeça com a caneta na mão. Assim é a reprogramação de crenças. Elas precisam ser constantes. Constantes. Como é que você ativa o seu merecimento? Você vai olhando para tudo diariamente. Até uma roupa bem passada. Às vezes a roupa não é nova. Só que o que acontece? Tem pessoas que querem economizar luz e querem economizar tempo, que preferem vestir a roupa amassada do que perder 3 minutinhos esticando a roupa lá na tabuinha e passando. Só que quando você vai lá, passa uma roupa, coloca uma roupa passadinha, a sensação de merecimento é ativada. Por quê? Te dá um bem-estar. O que eu falei da cama, por exemplo? Eu já tive alunos que o propósito dela, a partir do momento de trabalhar o merecimento, era o quê? Era ter lençóis bons para colocar na cama, porque não gostava dos que tinha. E aí, quando você faz isso, vai lá e deita num bom lençol e dá aquela sensação gostosa, eu mereço isso aqui, eu mereço isso muito mais, eu mereço descansar bem. Nossa, eu não gosto muito desse quarto, o que eu posso fazer para deixar ele com um ambiente mais agradável, para que eu possa descansar, porque eu mereço descansar bem? Eu não gosto muito disso aqui que eu tenho, mas o que eu posso fazer para deixar mais aconchegante para mim? Porque quando você ativa o merecimento na sua vida, quando você para de dar razão para as crenças que foram implantadas na sua mente, e quando você começa a olhar para o tanto de coisa boa que você merece, o seu inconsciente não tem outra saída a não ser trazer o dinheiro para sua vida, tá? O dinheiro na nossa vida, ele é só consequência. E a consequência de quê? De um propósito de vida que eu estou cumprindo, de um trabalho bem feito que eu estou fazendo, de algo que está me dando satisfação e felicidade, tá? Então, quando eu falo da energia, por exemplo, do dinheiro e da sexualidade, a energia da sexualidade e do dinheiro, elas andam basicamente juntas. Se a pessoa não tem uma, não tem a outra. Isso é fato. E eu falo sempre a dinâmica do dinheiro não levar desaforo, tá? O dinheiro ele tem que ser visto como um amigo na sua vida. Então, você tem que olhar para ele com aquele senso da gratidão e da certeza de que ele tem poder, que ele é poderoso e que quanto mais vier para a sua vida, melhor a sua vida vai estar. Quando você olha para ele torcendo o nariz ou até dizendo, Rafa, eu não quero ficar rico não, tá? Se eu tiver o mínimo para pagar minhas contas e viver, tá bom. O que você está fazendo com ele? Abrindo a porta e mandando ele sair. Tá? Um amigo foi te visitar, chegou, quer ficar na tua casa, você abre a porta e fala, não, pode ir embora. É basicamente isso. Então, lembrem sempre de estar ativando essa energia constantemente. Não esqueçam nunca disso. Se alguém tiver mais alguma coisa para comentar ou para perguntar, fale agora, eu encerro para sempre. Rafa, só uma dúvida que eu cheguei já um pouquinho atrasada, a questão que você falou da dinâmica, da questão do desconto. É só isso? É você mentalizar que você merece esse desconto ou tem O algo mais? desconto, eu chamo de lei das 48 horas. Você foca naquilo que você quer e você fala, mereço presente ou mereço desconto. E solta. Dali 48 horas, você vai voltar para ver, para pesquisar, se você estiver pesquisando, o que for. Eu gosto muito assim, eu vou e pesquiso, eu quero alguma coisa. Por exemplo, vou dar um exemplo. Essa poltrona que eu estou sentado. Eu fiquei 2 anos com uma outra que eu brincava, né? Que eu falava que eu queria a do presidente e eu comprei a do prefeito, né? Então, eu fiquei 2 anos com aquela, aí eu resolvi essa aqui. Eu pesquisei ela estava quase R$ 1.400. Eu joguei presente ou desconto. 2 dias depois, eu fui pesquisar, estava por 600 e alguma coisa. Acho que com frete saiu 710, 715. Então, olha só. Lá atrás, quando eu comprei a outra, ela saiu bem mais em conta, foi uma poltrona mais simples, não era o que eu queria, só que nessa hora eu bati com a dinâmica entre o ego, né, e aquilo que realmente eu preciso no momento. O meu ego gritava para eu pegar uma mais cara, só que o meu inconsciente me disse, no momento você só precisa, e eu precisava comprar 2, porque eu precisava de uma para mim, para o meu quarto e uma para minha sala. No momento, você precisa de uma poltrona boa, ponto. Aí eu trabalhei o meu ego ali e entendi, porque eu tinha outras coisas para comprar. Então, é sempre assim,
eu comprei recentemente, há umas 2 semanas, um celular para mim e um computador para meu filho trabalhar. O que eu fiz? Joguei a dinâmica, o celular estava R$ 2.300, saiu por 1.200. Do computador, o computador estava lá por 2 e alguma coisa, ele conseguiu 2 dias depois pelos 1.500, 1.520. E aí foi interessante porque eu falei assim, o notebook, eu não gosto de notebook, eu gosto de computador mesmo. Mas aquele eu gostei. Aí eu falei para ele assim, vamos fazer o seguinte, venha para testar, para ver se é bom. Se a câmera dele for boa, eu vou comprar, porque daí eu faço as aulas no computador, que geralmente eu uso o celular. Aí ele falou, tá bom. Aí a gente estava ali testando, e eu vi que era bom, e eu com o site aberto, no valor dos 1.520. Só que o site, ele fecha quando fica um tempo, né? Quando eu reiniciei, esse computador foi para 1.900. Aí eu olhei e falei, caraca, que escolha foi essa que eu fiz? Na hora eu dei uma respirada e pensei, bom, pode ser uma escolha, lembra a portinha menor se fechando, que é uma maior depois se abrir, ou realmente no momento eu não estou me achando merecedor. Eu pensei na hipótese do não merecimento por eu já ter 2 computadores. É tipo assim, você está querendo ostentar, né? Se você já tem 2 computadores, para que você quer um notebook? Só que eu não uso o computador para dar aula, eu uso ele só para compartilhar slide, né? Dentro da sala de aula. E aí eu fiquei questionando sobre isso. Aí vocês podem falar, nossa, mas você não conseguiu a resposta? Não fiz muita questão de ficar procurando por ela, tá? Eu resolvi soltar. Por quê? Porque era algo que eu não estava precisando no momento. Se fosse algo que eu estivesse precisando, provavelmente eu ia bater na tecla de por que eu fiz essa escolha. Já teve aluna que falou assim para mim, mas e se eu fizer e chegar no dia continuar o mesmo preço, ou então ter até subido? Lembra, eu mereço desconto ou eu mereço presente? Se subiu é porque eu não mereço nenhum dos dois. Por alguma razão, ou por eu não me sentir merecedor, que foi até a questão que eu entendi, ou porque o inconsciente entende que naquele momento aquilo não é viável para mim. Tá? Mais alguma pergunta? Parou? Tá aí ainda? Eu nem vi quem foi que perguntou. Oi, obrigada. Entendi sim, Rafael. Tá. Gratidão. Tá bom. A Mônica falando não é? É, né? Patrícia falando cedo, né? Por que cedo, Patrícia? Terminando as aulas. Ah, agora entendi. A Mônica comentando, terminando as aulas, 22 horas. Ah, é porque é live, né? Dizem que live tem que durar 1 hora, gente. Já estou aqui há quase 2. Quase 2. Quase 2. Olha só, foi muito bom estar com vocês. Se alguém tiver mais Não, algum pode ficar por mais 2. Oi? Pode ficar por mais 2. Pode ficar por mais 2? Se deixar, eu fico, né? Eu me lembro que quando eu fiz não foi a imersão, foi o workshop das crianças, né? Eu ia para desligar, o pessoal falava, não, só mais uma pergunta. Estendeu-se quase umas 2 horas, só assim. Foi. Não, mas tá bom, então. Oi? Até 1h da manhã. Né? Você tava, né? Estou em todas, Rafa. Só não tá na mentoria de terapeuta, né, danada? Vou fazer. Vamos, né, Mônica? Deixa eu ver quem é aqui, deixa eu ver se eu consigo enxergar o nome. Gente, eu sou muito seguidor, né? Que é isso, porque eu até sei por que a gente tem miopia, né? Pode deixar gravado, perdi alguns pedaços e gostaria de rever depois. Tá, eu vou baixar ela, depois eu vou jogar o link lá nos grupos para vocês, tá? Eu vou deixar lá para vocês, pelo menos por uns 2 dias, mesmo que eu não deixe ela aberta direto, tá bom? Final de semana, até domingo. Se eu conseguir ainda hoje baixar, o Zoom está demorando para mandar. Antes era questão de 15, 20 minutos, ele já mandava por e-mail. Agora está levando mais de hora. Não sei por que está acontecendo isso. E nem é por conta de tempo, porque já fiz aulas mais longas que em 15, 20 minutos ele já tinha mandado lá o link. Mas assim que mandar, se eu não colocar hoje ainda para vocês, eu coloco amanhã de manhã, tá bem? Estamos bem, então. Eu agradeço, tá? Todos vocês por estarem aqui. Olha, chegou o momento que a gente estava em 33. Saíram algumas pessoas, mas foram poucas. Oi?
Chegamos até a 35 pessoas aqui também. Olha, legal. Então, você chegou a ver até mais. Eu É. agradeço a todos vocês, tá? E sempre que der, que sobrar uma janelinha para mim, eu abro uma livezinha para a gente trocar umas ideias aí, bater um papo, trazer novos assuntos, né? Trazer algumas coisas diferentes para vocês, inclusive indo refletindo sobre as escolhas de cada dia. E é bem aquilo lá que eu acho que... não me lembro quem havia comentado. Eu faço igual você ensinou. De manhã eu já faço a pergunta como eu quero o meu dia. Chegou à noite, como foi o meu dia? Vai sempre fazendo isso. Porque as chances de errar são menores quando você faz isso. Quando você começa tendo essa dinâmica de olhar para suas escolhas, admitir, assumir que foi você que escolheu. Isso se torna muito mais leve, tá? Porque quando eu fico procurando um responsável, eu delego e eu não resolvo o problema. Não, ó, sabe, eu tô assim porque o fulano, ou porque o meu patrão, ou porque aquela pessoa, ou porque o meu marido ou minha mulher, ou porque o meu filho. Não, peraí, eu estou assim porque eu quis pegar isso para mim. E aí a pergunta é, por que que eu escolhi isso? Por que que eu fiz essa escolha? Porque eu quero estar nesse lugar. Fica muito mais leve de resolver, muito mais fácil, e inclusive de não cometer os mesmos erros. E olhem sempre para as evidências. O que são evidências? Evidências são fatos que aconteceram lá atrás e que eu não resolvi. Se repetem, repetições de fatos que não foram resolvidos. Aquela pessoa que está sempre perdendo alguma coisa. Meu filho tinha uma dinâmica de perder celular. Perdia celular. Era o tempo todo. A gente foi trabalhar isso, foi entender o que que acontece. Criança lá, 8 anos de idade, ele queria que eu desse um celular novo para ele. Eu assinava conta da Vivo e a cada 6 meses eu pegava um celular novo. Só que o que que eu fazia? Eu dava o meu usado para ele e pegava o novo para mim. E um dia ele estava muito bravo porque ele tinha que ficar com o celular usado. Quando a gente começou, eu falei, não, peraí, deixa eu ver por que que ele perde tanto celular. Eu falei para ele, vamos trabalhar isso aí. Eu falei, você lembra que isso acontecia? Ele não lembrava. Ele deveria ter uns 8, 9 anos. Ele não lembrava disso. Naquela época, a única coisa que tinha no celular era joguinho, né? Aquele joguinho bem bobinho ainda, nem eram os jogos de hoje. Não tinha WhatsApp, não tinha vídeo de YouTube, não tinha nada. Então, qual que era a dinâmica? Para que uma criança de 8 anos de idade? Tanto que hoje eu falo que, se os pais forem se conscientizar, eles não colocam o celular na mão de uma criança com menos de 8 anos. Não coloca. Não coloca. Faz muito mal. Por que que a mãe joga o celular na mão da criança? Para a criança ficar quietinha, para a criança dar trabalho, para ela poder ter tempo de fazer as coisas dela. Só que ela não consegue entender que lá na frente isso vai ter um preço muito alto. Isso vai ter um custo. Tá? Então, quando eu trouxe essa lembrança que nem ele lembrava, o que que a gente fez? Reprogramou a mente. Ele começou a construção de reprogramação na mente dele. Agora já faz mais de um ano que ele está com o celular sem problema. Então, quando a gente vai olhando para isso, a gente vai entendendo a necessidade de se reprogramar para que coisas novas venham para a nossa vida. Então, lembrem sempre disso. Nunca se esqueçam. A melhor forma de você trabalhar o seu merecimento é sentir-se grato por tudo que você tem, por pior que seja, e olhar para a vida com a certeza de merecer mais, cada vez mais. Vai trabalhando as pequenas coisas e com o tempo vai aumentando. Tá bem? Fiquem bem, cuidem-se. Até uma próxima. Valeu.